Boa noite. Mais uma vez, nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós realmente podemos entrar na tua casa para trazer uma mensagem de alento, uma mensagem de conforto, uma mensagem que pode mudar a tua vida. Nós sabemos que vivemos num mundo muito conturbado, com muito estresse, com muita tristeza muitas vezes. Então essa mensagem ela vem para você. Agora nós vamos ficar com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Dentro do meu quarto estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Olá,
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade, nós queremos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Assim diz a Palavra de Deus: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Interessante essa palavra, porque Paulo estava escrevendo agora aos romanos e ele queria muito visitar o povo de Roma. Roma era o império da época, era o maior império de todos os tempos, dominava praticamente todo o mundo conhecido. Roma tinha um poder bélico, o poder das armas. Roma tinha o seu exército em todas as partes do mundo e ele dominava pela força. Roma era uma cidade muito opulenta. Roma era uma cidade que despertava o poder, a luxúria, a corrupção. Roma era uma cidade onde imperava o pecado. Então, quando Paulo está dizendo não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo assim, apesar de Roma ser uma grande cidade, e quem sabe muitos desprezarem o Evangelho, desprezarem a palavra de Deus, porque vinha de uma cidade, embora capital de um reino, mas um reino pequeno chamado Israel, ou seja, de uma cidade chamada Jerusalém, falando ainda por cima de um judeu pobre, filho de um carpinteiro, e que ainda por cima tinha morrido na cruz. Então, na verdade, essas características faziam com que talvez algumas pessoas se envergonhassem do Evangelho, mas Paulo está dizendo o contrário: não me envergonho do Evangelho. Ou seja, ele sabia quem ele era, sabia quem Jesus era e sabia que ele estava proclamando o Evangelho de Deus. Mas o que é Evangelho? Evangelho significa boas novas. Muito interessante, principalmente nos dias de hoje. Talvez você que está estressado, você que está triste, você que está amargurado, você que está deprimido, essa palavra é para você. Ou seja, na Bíblia Sagrada há uma solução, há um remédio para a tua dor, há um remédio para todo o teu sofrimento. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Paulo está dizendo que o Evangelho, ou seja, as boas novas, ele traz uma solução para todas as aflições, para todos os conflitos, para todos os questionamentos, para todas as dúvidas do ser humano. Talvez você tenha alguma dúvida, né? Quem sabe você já se perguntou: por que estou fazendo nesse mundo? Qual é o propósito da minha vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Talvez você tenha muitas dúvidas no teu coração e a Bíblia Sagrada, ela traz respostas para todas essas perguntas e muitas outras que você talvez não tenha coragem de perguntar. Paulo está dizendo que queria ir a Roma, porque sabia que, como outras cidades que ele já tinha ido, o Evangelho poderia mudar vidas, poderia mudar inclusive uma cidade inteira. Paulo já tinha influenciado positivamente a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, cidades grandes, e sabia que, através do Evangelho, toda a violência, toda a prostituição, toda a tristeza, toda a amargura, todo o rancor, toda a depressão, todo o mal que assolava aquelas cidades grandes, podia também ser um remédio para a grande cidade de Roma, capital do Império Romano. Ou seja, Paulo estava dizendo
Se Deus transformou vidas, famílias e inclusive uma cidade inteira grande, Ele podia também transformar, mudar a história daquela cidade que era a capital do Império Romano. E aqui ele vai mais longe: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Muito interessante. A palavra poder no grego significa dínamos, é energia, é a forma com que Deus usa para mudar uma realidade. Talvez você que me ouve, me vê, já tenha procurado médicos, tratamentos, psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas, tenha procurado em muitos lugares solução para o teu problema, mas você não tem conseguido. Talvez você que me ouve está preso. Preso a quê, pastor? Preso ao pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você está preso aos vícios, você não consegue se libertar do álcool, você não consegue se libertar das drogas, você não consegue se libertar da mentira, você não consegue se libertar da depressão, da amargura, do rancor, da falta de perdão. Eu não sei, há tantas coisas que nos prendem. O Evangelho é o poder de Deus para trazer a verdadeira libertação. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para nos salvar. Salvar de quê? De tudo aquilo que nos prende ao pecado, ao mundo ou ao diabo. Salvar de nós mesmos. Então, o Evangelho é esse poder que nos traz a verdadeira libertação. Salvação significa libertação. Salvação significa cura. Cura do nosso corpo físico. Talvez você esteja com um problema físico e não tenha mais solução. Eu quero te dizer nesse momento, Deus pode te curar. Ele pode te curar não somente o teu corpo físico, mas Ele pode te curar também a tua alma. Talvez você esteja cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de dor, por palavras malditas, mal colocadas por pessoas que te amam e que te feriram. E você não consegue parar de pensar nisso. Isso te persegue, isso te coloca para baixo. Jesus é a solução. Ele pode te salvar. Muito interessante, porque quando Jesus veio, o povo judeu, ele cria um Salvador que iria libertar eles do cativeiro romano. Iria libertar eles da opressão do Império Romano, do poderio bélico, do poderio de guerra de Roma. Mas eles não compreenderam que quando Jesus veio, não veio para libertar o povo do império tirano, mas veio para libertar o povo das algemas da alma, da escravidão espiritual, ou seja, da tirania do pecado, da tirania do mundo, das tentações, das provações, da tirania de Satanás, porque a Bíblia diz que aquilo que nos domina se faz Senhor nosso. Então, quando Jesus veio, Ele veio para nos dar a verdadeira liberdade, pois a palavra de Deus diz, onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. A palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdadeira liberdade só tem quem conhece a Jesus. E Jesus veio realmente para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus veio para nos libertar de toda a tirania do pecado. Jesus veio nos libertar de todos os nossos achismos, de toda a filosofia humana, de tudo aquilo que realmente não traz uma verdadeira libertação. Só Jesus pode nos libertar. Mas pastor, eu já tentei várias coisas, eu já tentei várias formas, eu já usei vários remédios, eu já usei vários métodos.
A ciência é muito boa, os médicos são umas bênçãos, os remédios também, os psicólogos também, porque Deus deu inteligência a todos eles para que eles pudessem realmente crescer e ajudar os outros. Mas o homem tem limites, o nosso Deus não tem limites. Para o homem muitas vezes é impossível, mas para Deus não há nada que seja impossível, porque o nosso Deus, Ele é especialista no impossível. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Querido, ninguém pode impedir a ação de Deus. Quando Deus entra em nossa vida, Ele começa a reajustar todas as coisas. Ele coloca tudo no seu lugar. A sua justiça começa a imperar em nossas vidas. E nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a sentir como Ele sente. Começamos a ver como Ele vê. Começamos a ouvir como Ele ouve. Começamos a falar como Ele fala. Começamos a agir e reagir como Ele age e reage. Esse é o grande milagre que Deus faz. O grande milagre não é o cego ver. O grande milagre que Deus faz em nossas vidas não é alguém que está morto ressuscitar. O grande milagre não é aquele que é escravo do pecado ou de vícios acabar a ser livre. O grande pecado realmente é a grande transformação de mente, renovação de mente que é feita em nossas vidas, que nós mudamos radicalmente e para melhor. O grande milagre é a salvação das nossas almas. Aí então a Bíblia diz que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a tua vida. A todos essa salvação, ela é dada e ela é de graça e ela vem mediante a fé. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos. Taça de vinho, está na brisa no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é Ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor.
se adivinha, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, o bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. De todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. No primeiro bloco nós falamos sobre Romanos 1:16. Agora nós vamos para a continuidade, Romanos 1:17. Assim diz a palavra de Deus: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justiça é colocar todas as coisas em ordem. Justiça é colocar todas as coisas no seu devido lugar. A palavra de Deus diz que Deus é justiça. No hebraico nós chamamos de Jeová Tzidkenu, ou seja, o Senhor é minha justiça. A palavra de Deus diz que o trono de Deus é fundamentado, é alicerçado em dois pilares, em duas colunas, em dois alicerces: justiça e retidão ou verdade. Então a justiça é algo muito importante para Deus. Mas por que tudo isso, pastor? Muito simples, você vai entender. A palavra de Deus diz que todo aquele que pecar morrerá. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, para que Deus pudesse exercer a sua justiça, Ele teve que enviar o seu Filho amado para morrer no meu e no teu lugar. Então a morte de Jesus representa o exercício da justiça de Deus, onde todos os nossos pecados foram parar em Jesus, onde todos os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros foram lançados no corpo de Jesus. E a Bíblia diz que Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Na cruz, Ele levou sobre si e encravou sobre si uma carta de dívida que era contra nós. Então, na verdade, a justiça de Deus se deu com a morte do seu Filho, porque alguém deveria morrer em nosso lugar. Mas nós verificamos também a justiça de Deus quando Jesus ressuscitou, porque Jesus era puro, Jesus era reto, Jesus não tinha pecado e a morte não pôde assegurar Jesus. Então Ele triunfou, vencendo a morte, vencendo o inferno e trazendo do inferno as chaves da morte do inferno. Na sua morte, Jesus abriu o véu
que dividia, que separava o santo do santíssimo lugar. O que representa isso, pastor? Representa que hoje, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos de mais ninguém, não precisamos de mais nenhum intermediário, não precisamos de mais nenhum mediador, só Jesus. Ele é o suficiente mediador, Ele que nos conduz ao Pai. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que nos leva a Deus Pai, é através do seu Filho, Jesus Cristo. Boas obras é bom, mas não salva ninguém. Religião, igreja é bom, mas não salva ninguém. Há tantas coisas boas nesse mundo, mas são inúteis, não são eficazes. E o que nós pregamos, e você é prova disso, nós não pregamos uma igreja local, nós não pregamos que a nossa igreja é melhor que a de você ou a dos outros, não. Nós pregamos o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que o reino de Deus consiste em justiça, gozo, alegria, paz no Espírito Santo. Queridos, se você quer entrar no reino de Deus, se dispa de todo achismo e comece a buscar a Deus. Peça para que Ele entre dentro de você. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Pastor, eu não posso pedir para Jesus ser apenas o meu Salvador, o meu libertador, aquele que cura o meu físico, a minha alma e o meu espírito. Meu querido, minha querida, para Jesus ser teu Salvador, Ele primeiro tem que ser o teu Senhor. É impossível para Jesus ser Salvador se Ele não for primeiro Senhor. Mas como isso, pastor? Por que isso? É muito simples. Senhor, no grego, é Kyrios. Kyrios significa aquele que é dono absoluto, aquele que tem a última palavra, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que reina, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando os nossos irmãos da igreja primitiva, alguém chegava para ele e dizia: César é Kyrios, César é Senhor. Eles diziam: não, Jesus que é Senhor. E eles pagavam por isso com o preço da própria vida. Quantos dos nossos irmãos foram mortos nas arenas pelas feras? Quantos dos nossos irmãos foram crucificados? Quantos dos nossos irmãos foram decapitados? Quantos dos nossos irmãos foram feitos de tochas vivas? E mesmo assim, eles não negaram. Mesmo assim, eles permaneceram convictos e não fugiram da morte, porque sabiam que aquela dor seria momentânea. Nós temos um caso do primeiro mártir cristão, Estevão. Ele estava sendo apedrejado. Ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, está sentado à destra, à direita do Pai. E eles ficavam mais furiosos com isso. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Não lhes imputes esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, um dia todos nós vamos morrer. Ninguém nasceu para semente nessa terra. E a Bíblia diz: do pó nós viemos, ao pó nós vamos voltar. Nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada para esse mundo.
mas nós temos uma vida eterna. E essa vida eterna é com Jesus. E eu convido você hoje mesmo, a convidar Jesus a entrar dentro do teu coração e pedir para que Ele seja teu Senhor, o teu Salvador, para que Ele possa te libertar de todos os vícios, de toda amargura, de todo ressentimento, de toda ira, de toda raiva, de todo engano que talvez esteja controlando você. Que Ele venha fazer um milagre de libertação da tua mente, libertação dos vícios que consomem a tua alma, da tristeza que te leva ao vale da sombra da morte. Pois quando Ele vem, Ele assume o controle da tua vontade. Ele assume um trono que está dentro de você e não se torna apenas residente em você, mas agora Ele se torna presidente. Ele leva cativa a tua mente. Ele muda completamente a tua história. É esse Jesus que eu estou oferecendo para você. Não estou oferecendo igreja, não estou oferecendo religião, porque igreja e religião não salva ninguém, mas Jesus salva. Pastor, mas eu já estou muito chateado. Talvez eu já tenha passado por algumas igrejas, alguns pastores, e eles têm me decepcionado. Querido, querida, para você também, que talvez esteja decepcionado com o sistema, com igrejas, com religiões, eu quero dizer algo para você. O homem pode falhar, mas Deus nunca falha. O homem pode te abandonar, mas Deus nunca te abandona. O nosso Deus, Ele é Pai. E a palavra de Deus diz: pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que essa mãe abandone, eu, o Senhor, jamais abandonarei. Nesse momento agora, eu quero orar por você, para que Deus possa entrar no teu coração, possa mudar a tua história, mudar a tua vida. Se possível, fecha os teus olhos nesse momento agora. Coloca o teu pensamento voltado para o Senhor. Peça para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Porque a salvação, ela é mediante a graça, mediante a fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E é galardoador, recompensador. Coloca a tua mão no teu coração e diga: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda, Senhor amado, completamente a minha vida. Eu coloco toda a minha vida diante de Ti, eu coloco a minha família diante de Ti, eu coloco os meus sonhos, os meus projetos, tudo diante de Ti. Opera o Teu sobrenatural na minha vida, Senhor. Faz algo novo. Muda radicalmente a minha história. Eu Te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida, Senhor. Porque mesmo que eu morra agora, que eu morra hoje, eu tenho a certeza da salvação. Eu sei, Senhor, que o meu Salvador vive. Senhor Jesus, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher. Radicalmente, Senhor, entra profundo na vida dessa pessoa, Senhor. Pois a Tua palavra não volta vazia, sem antes operar aquilo que Te apraz, aquilo que está proposto. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste momento. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Senhor, que o Teu nome seja honrado e glorificado através dessa vida que está Te buscando, que está aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido, minha querida, foi um prazer
de estar junto com vocês. Que Deus possa te abençoar muito, que os teus sonhos possam ser concretizados, todos os sonhos, todos os pedidos que tu fez, que estiverem em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, creia que Deus vai agir, porque o seu nome vai ser glorificado através da sua vida. Nesse momento agora, eu quero te desejar uma noite muito especial, um dia especial, e que você seja muito abençoado em o nome de Jesus. Amém. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham um brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. As lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então de corpo e alma ao pecado ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Volta pra Jesus, mulher. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio, se deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa a noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. E ficou
ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora.